Então, vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. E vamos ao Evangelho, né? E vamos ler versículos 18 a 25. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, 18 a 25. Então, preste bastante atenção. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Olha, vou ler de novo. Certamente a palavra da cruz é loucura para quem está perdido. Mas para nós que somos salvos, o que a palavra da cruz é? Poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos entendidos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Agora preste atenção. Aprove a Deus salvar os que creem de que maneira? Pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo, poder de Deus. O que Cristo é? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vamos orar. Senhor, a palavra da cruz, a palavra da cruz é loucura para quem está perdido, Senhor. Mas para aqueles que são salvos, é poder de Deus. Assim, abra o nosso entendimento. Olha os irmãos que estão aqui, Senhor. Se não houver uma revelação profunda do Teu Espírito, clareando, revelando a verdade, a gente não entende muita coisa, porque o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Assim nós dependemos de Ti, da ação do Teu Espírito, e oramos crendo pela fé em nome de Jesus. Amém. Eu fico surpreendido com essa expressão do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo poderia dizer como resolver os seus problemas, como sair do aperto financeiro, 7 passos para isso, 7 passos para aquilo, 5 chaves para abrir isso, 3 chaves para abrir aquilo. Mas o apóstolo Paulo tinha uma visão muito profunda da cruz, da obra da cruz. Ele sabia que qualquer coisa a parte da cruz não teria valor nenhum e não traria vitória para ninguém que cresce nisso. Então ele fala a palavra. O que é a palavra da cruz? O que ele tem em mente quando ele fala a palavra da cruz? É o que aconteceu ali na cruz. É o sacrifício perfeito, a morte de Jesus, o sangue derramado, e tudo em forma de leque que vem da cruz para a igreja, para aqueles que creem. É o ensino sobre o que aconteceu na cruz. Então ele fala, certamente a palavra da cruz é loucura para quem está perdido. Então quem está perdido, é fácil entrar numa religião. Quem não tem a mente espiritual, é fácil ele vir até numa igreja evangélica para ter vitória em alguma coisa. É fácil, ele entende, a mente natural entende essas coisas. Mas quando se trata de um assunto no espírito, o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque a inteligência natural não consegue penetrar no mundo de Deus. A inteligência natural é boa para esta vida, para você estudar, ter conhecimento, ter uma profissão, negociar. É muito útil para essa vida.
Mas a mente natural é imprestável para as coisas espirituais. Ela não entende, não tem raciocínio para entender as coisas do Espírito de Deus. Então, quando a mente natural ouve alguma coisa do Espírito de Deus, parece loucura. É por isso que esse evangelho formatado, quer vitória, quer bênção, quer ficar rico, quer isso, quer prosperar, é fácil de entender e atrai multidões. Porque a mente natural é isso que ela quer. Mas entender as coisas da cruz é só por revelação. Então Paulo fala, a palavra da cruz é loucura para quem está perdido. Mas nós, né? Nós que já fomos salvos, que somos salvos, para nós que o véu já se rasgou de alto a baixo, nós já passamos pelo véu, deixamos a velha aliança para trás, estamos entendendo, estamos vendo. Para nós que somos salvos, o que é a palavra da cruz? É o poder de Deus. Mas a palavra da cruz, Paulo diz, é o poder de Deus para aquele que acredita. Você já enxergou isso? É o poder de Deus. É o poder de Deus. Depois ele vai dizendo, o que ele vai fazer com a sabedoria dos sábios? Vai aniquilar. Cadê o escriba? Cadê o inteligente que não consegue ver isso? Cadê a sabedoria humana que não alcança essa compreensão? E ele diz que na ótica de Deus, na sabedoria de Deus, o mundo não conhece a Deus por causa da sabedoria que o mundo tem, que é uma sabedoria humana, terrena, ao quadrado, e não sai disso. E depois ele fala, os judeus pedem sinais, os judeus exigiam atrás de sinais, os judeus queriam ver coisas. Os gregos, ao intelectualismo, eles queriam sabedoria. Mas aí depois ele fala, mas nós pregamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus que só queriam sinais e viviam na velha aliança, e loucura para os gregos. Mas para os que foram chamados, aqueles que Deus chamou, tirou o véu, revelou a verdade, são os escolhidos, os predestinados segundo o propósito de Deus. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, o que nós pregamos? Cristo. E o que Cristo é? Poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, você pode estar olhando para mim aí sentado, não está entendendo nada. Talvez a tua alma não queria ouvir isso, a tua alma queria ouvir assim, ó. Eu preciso mudar a situação da minha vida, eu estou ansioso para mudar, eu quero mudar. Mas esse negócio da palavra da cruz, porque a natureza humana ela quer só coisas aqui, ela não está muito interessada no espiritual. Talvez você pode estar até decepcionando, queria uma mensagem forte de hoje Deus vai mudar a sua vida. Receba. E a palavra da cruz parece fraco, mas ela é o poder de Deus. Você entende isso? Então vamos à palavra da cruz. Vamos pegar algumas coisas que falam lá para tentar entender o que Paulo tem na mente dele. Vamos lá, Gálatas, vai para frente. 1 e 2 Coríntios, Gálatas. Gálatas capítulo 3. Uma coisa gigantesca que é revelada na palavra da cruz é isso. 13, Gálatas 3:13. Medita nisso, memoriza esses textos, deixa eles vivos na sua mente, no seu coração. O que ele fala? Cristo nos resgatou. O que é um resgate? É uma tomada à força. É um resgate. Nos resgatou de quê? Olha lá. Da maldição da lei. O que era a maldição da lei? A lei foi trazida por Moisés e exigia um monte de coisa dos homens. Mas se eles não obedecessem e falhassem, então vinha um castigo. O que é a maldição da lei? É uma penalidade pelo descumprimento da lei. Se eles agiam bem, eles eram abençoados. Se eles falhassem, vinha a penalidade, o castigo, vinha o rei sobre eles. Então isso é a maldição da lei. Então, se eles não cumprissem a lei, vinha um castigo. Mas imagine aqueles homens que na lei dizia assim: não cobiçarás a mulher do próximo. Imagine aqueles homens da lei tentados a cobiçar a mulher do próximo,
Imagine. E falhavam. Vocês estão entendendo ou não? Olha a punição, olha a maldição que caía sobre ele. A lei era uma coisa terrível. Nenhum homem conseguia cumprir. Então está dizendo que Cristo nos resgatou da maldição da lei, do castigo, da penalidade da lei. Então não tem mais como a lei vir como uma espada, nos julgar, nos matar, nos condenar. Por quê? Porque Cristo na sua morte nos resgatou da penalidade, da maldição da lei. Nós somos tirados porque, olha o que o texto diz, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Por que ele nos resgatou da maldição da lei na cruz? Porque ele se fez maldito, toda a punição da velha aliança, todo castigo, toda penalidade pelo descumprimento da lei, Cristo tomou sobre ele, se fez maldito na cruz, no meu lugar, assumiu toda a minha penalidade na cruz e me absolveu da maldição. Você acredita nisso? Então, hoje a igreja não está debaixo de maldição. Coitado, eu vejo alguns crentes no final do culto, vem aqui, vai lá, toda maldição, põe a mão na cabeça dele. Coitadinho, ele não sabe o que está fazendo, ele não aprendeu nada disso. Ele está até crendo que está maldito e aquela mão do pastor vai libertar ele da maldição da lei. Mas Cristo na cruz, olha a palavra da cruz, ele se fez maldito. O que a Bíblia diz? Ele tomou sobre si toda a maldição, toda a punição e nos resgatou. O castigo se cumpriu na cruz nele, ele passou os benefícios disso para mim e para você. Então nós hoje não estamos mais debaixo de maldição. A igreja, os salvos, os chamados, os que entendem que a palavra da cruz é o poder de Deus, não estão mais debaixo de maldição. Não são malditos, eles são o quê? Benditos, benditos de Deus. São os abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, não tem como nada vir da lei para me condenar. Não tem nada de vir do Velho Testamento para mim que estou na nova aliança me condenar, me julgar ou me amaldiçoar. Por quê? Porque Cristo me resgatou da maldição da lei. Se fez maldito no meu lugar, para que a bênção de Abraão, aquela promessa lá de Abraão, que Abraão, da descendência dele, viria e teria um reino eterno que é Cristo, chegasse até mim nos dias de hoje. Então você tem que crer nessa palavra. Ainda no meio evangélico tem essa coisa de maldição, não é? Um filho não está bem em alguma coisa, alguém vai dizer assim, ó, tem um demônio na vida dele, ou na tua casa, ou é uma maldição. Né? E o crente que não crê na palavra da cruz, que tem medo, que não tem clareza, não tem fé nessas verdades, ele vai se submeter a isso. Ele não entende que o filho, a filha, seja lá quem for, tem uma natureza humana caída, pervertida, propensa a fazer toda coisa errada. Então ele vai crer que tudo é uma maldição. Então na cruz nós somos libertos da maldição da lei. E aquela visão de onde vem a visão que Deus castiga e pune toda hora? De onde vem essa frase, Deus vai pesar a mão, que mais você vê? O pessoal estava na igreja, isso aí da igreja, Deus vai pesar a mão. De onde vem isso aí? Tudo é Deus vai pesar a mão. Tudo é o reino de Jeová, não é? A mão de Jeová, né? Tem até a profetada dos Lamantúria que Deus, deixa que Deus vai pesar a mão, Deus vai fazer justiça, né? Sabe de onde vem o pesar a mão? Dessa maldição, do castigo da velha aliança. Agora Deus pesou a mão na cruz. Cristo se fez maldito no meu lugar, não pesa a mão mais sobre nós. Você entende isso ou não? Cristo tomou o nosso lugar na cruz. Então eu fui resgatado da maldição da lei. Porque ainda eu falho, eu sou defeituoso. Eu ainda transgrido certas coisas da lei. A Bíblia diz, amai o seu próximo como a ti mesmo, mas eu falho, eu não consigo amar meu próximo como a ti mesmo. Será que sou só eu ou você também?
Né? Como é que eu vou amar meu próximo como a mim mesmo? Eu tenho uma vizinha lá que me cria um problema enorme. Fala assim, ei pastor, ó pastor. Eu vou amá-la como o meu próximo, ela é minha próxima. Você atravessou a parede, estou na casa dela e ela na minha. Então eu não consigo amar. Ai, Senhor, eu não consigo amar meu próximo como a mim mesmo. Eu amo mais a mim. Já caí, estou debaixo de maldição. Às vezes eu tenho vontade de pegar ela no pescocinho. O que Jesus disse? Se você só irá contra o teu irmão, você está sujeito ao julgamento de inferno, de fogo. Eu tenho vontade de enforcar ela. Pastor, o senhor é assim? Sou. Você está entendendo? E a maldição da lei. Eu não consigo amar como a lei pede. Caiu tudo sobre Jesus. Então, pastor, sou defeituoso, continua assim, estou melhorando. Você está melhorando um pouquinho? Vamos cantar. Sempre melhorando, sempre melhorando. Não vou cantar isso aí, não. Eu não canto mais essas coisas, não. Você lembra esse cântico? Então entenda isso, meus irmãos. Ele se fez maldito no meu lugar. Não pesa esse fardo sobre a minha cabeça. Essa mão de Jeová não está sobre a minha vida, nem sobre a vida da igreja. A mão de Jesus Cristo está para abençoar a igreja, não para amaldiçoar. Mas quem não tem essa visão da palavra da cruz, tudo acontece uma coisa, coitado dos filhos. Eu não queria ficar falando muito disso. Mas coitado dos filhos, fazem uma coisa errada, o pessoal da igreja, está vendo, é maldição, não foi para a igreja. E a mãe, o pai oprime o coitado do filho, é maldição, é o demônio na tua vida. O menino nem crente, nem entende, já está debaixo de um peso terrível por causa da igreja e da religião. Ele se fez maldito, olha o poder de Deus, se fez maldito na cruz. A palavra da cruz, eu não sou mais maldito, não pesa mais sobre mim a maldição. Eu estou livre da maldição. Você está livre da maldição. É o poder de Deus, a palavra da cruz. Outra coisa. Romanos 8, vamos lá, vamos folhear muito a palavra de Deus. Romanos 8. Eu tenho que acreditar que isso foi cravado na cruz. Eu tenho que acreditar, não é possível. O crente se sente sempre condenado, culpado, pesado. Tem uma boa parte da pregação. O que você está fazendo para Deus? O que você fez ontem? Você deu o seu melhor, não deu o seu melhor? Oprime a pessoa. Está sempre cobrando o que ela não pode fazer. Você não veio na campanha, por quê? Deu brecha, olha a brecha, né? Então está sempre culpado. Não, você pecou, você errou. Olha o cajado de Jeová. Tem um monte de gente atormentada dentro da igreja. Sabia disso? Porque não entende isso aqui. Mas Romanos 8. Vamos ler o versículo 3 só. Não, o 1 também, 1, 2. Agora, pois, nenhuma condenação existe ou há para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou. De onde? Da lei do pecado e da morte. Presta atenção. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, pare. O que Deus fez? Condenou Deus na carne de quem? De Jesus Cristo. Este é meu corpo que é partido por vós, na ceia. Condenou Deus na carne o pecado. Porque ele fala aqui, a lei estava enferma pela carne. A lei não teve poder para tirar o homem desse cativeiro. E nenhum homem na carne podia cumprir a lei. Então a lei não podia ser cumprida pelo homem. E o que Deus fez? Então Deus pega o pecado e condena o pecado. Ali na cruz do Calvário, Cristo toma sobre ele o pecado de toda a humanidade. E na cruz ele é executado. Aquele corpo que estava ali com dor, gemendo e que morreu. O pecado foi executado, condenado ali, julgado ali e ponto final. Ponto final. Agora eu preciso falar isso. Na nossa cabeça é assim, passado, presente e futuro.
Então a gente, ano passado fui perdoado, o presente eu peço perdão. Eu tenho que repetir isso muito. E o futuro? O futuro você vai pecar? Vai. Vai ter pensamento impuro? Vai. Vai ter desejos impuros? Vai. Cristo pagou o pecado por toda a tua existência aqui na terra. Ele quitou a tua dívida até o último dia que você viver aqui na terra. É por isso que se eu pecar, nós não queremos pecar, mas pecamos. Então eu posso confessar, chegar diante de Deus com uma porta aberta. Deus, que nem que eu fazia quando eu era criança. Ia confessar para o padre e falar assim: padre, eu matei o passarinho. Pegava estilingue e matava o passarinho. Lá no domingo arrependido, matei 3. Tinha muito mato perto de casa. Eu fazia umas bolinhas de gude lá, ia eu matar o sanhaço, a sabiá. Eu era encapetado, viu? Matava o passarinho. Coitado, arrancava a cabeça dele com uma... Ele achava legal. Ainda bem que Jesus me libertou e me perdoou, né? Então... eu briguei com a minha irmã, desobedeci meu pai. No outro domingo eu ia tomar a hóstia de novo. Ia lá, padre, fala, meu filho. Eu matei passarinho. Briguei com a minha irmã. Eu desobedeci meu pai. Reza 3 Ave Maria, um Pai Nosso. Aí eu ia lá, pegava a fila da hóstia. Não podia mastigar a hóstia, que era o corpo de Cristo. Aí eu punha ela na ponta da língua, grudava no céu da boca, ajoelhava, ficava lá até ela ficar molinha, aí ia tirando, engolia inteirinha, porque não podia morder, que era o corpo de Cristo. Não é isso? Agora eu perdi o que eu estava dizendo, entrei nessa conversa aqui. E toda semana era a mesma coisa, mas agora, meus irmãos, Ele levou o pecado por toda a minha existência. Você precisa acreditar, porque amanhã você continua defeituoso, e eu vou estar na carne. Se eu viver mais 10, 15, 20 anos, eu acho que você tomara, está amarrado, hein? Eu acho que você é aquele descendente de italiano nervoso, irritado até com os gatos. Já viu um velho de 70? Está assim, né? Vou continuar pecador, e você, se envelhecer mais, vai também. Não fica falando sozinho, hein? Pelo amor de Deus. Não fique falando sozinho se envelhecer muito. Estou brincando. Mas vocês estão entendendo? Agora Cristo quitou isso. O pecado foi condenado por toda a minha existência. Ele já pagou. A providência dele é tão grande que ele pagou até por aquilo que eu errarei no futuro. Desde que, Senhor, me perdoe, eu reconheço que sou pecador. Vocês estão entendendo? Então já aconteceu isso na cruz. Então o pecado foi condenado. A cruz, ela não está limitada ao tempo presente, passado, futuro. Ela aconteceu no mundo espiritual também, e condenou Deus na carne o pecado. Tudo aquilo que entrou por Adão, todo aquele mal, aquela destruição, foi julgado e condenado, destruído ali na cruz do Calvário. Eu preciso acreditar. A palavra da cruz é o poder de Deus. Então eu não estou mais culpado. Eu perco a paciência durante o dia. Mesmo que eu falo: ô minha esposa, você não é fácil, mulher chata. Ela está aí, gente. Aí ela fala assim para mim: você é pior que eu, seu italiano, olha o seu nariz. Aí começa a troca de elogios. Não é muito comprido, é só um pouquinho. Pastor, é assim mesmo, meu bem. Casou? Estou brincando, queridos. Estou brincando. Mas o meu pecado foi perdoado. Sabe o que é você chegar diante de Deus para orar? Com o coração livre, entendendo isso, entendendo a palavra da cruz. Oh Deus, que alegria, que regozijo, eu sou salvo. Toda a minha condenação caiu na cruz. Eu te adoro, Senhor. Você vai ter muito mais visão de Deus. Imagine aquele que não entende isso. Ele vai chegar diante de Deus: ó Deus, eu estou condenado, eu sou um verme, Senhor. Eu estou culpado. Tira essa maldição de mim. É assim que ele vai orar. Ele vai orar com o coração amargurado, aprisionado. Ele não tem alegria de salvação. Ele está debaixo de um jugo da lei terrível. Terrível.
Lá na cruz o pecado foi condenado na carne dele, acredita isso? João Batista disse: olha o Cordeiro de Deus, olha a dimensão disso, que vai tirar o pecado do mundo. Quando ele fala mundo, o que era o mundo naquele tempo de Jesus? Quantas pessoas habitavam na terra? Olha o que habita hoje e o que já passou aqui pela terra. Então quando ele fala que vai tirar o pecado do mundo, é de toda, desde Adão até o último da existência da raça humana, do mundo, presente, passado e futuro. Olha o efeito da morte de Cristo na cruz como é grande. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Agora, ele tirou ou não tirou isso na cruz? Aconteceu ou não aconteceu? Não tem mais. Se está escrito que ele tira, tirou. Aconteceu, eu tenho que acreditar e entrar na fé nessa questão. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então o mundo ainda está defeituoso, ainda tem homicídio, suicídio, roubo, tudo isso que você vê tem. Mas o pecado já foi julgado e tirado lá. Para nós que somos salvos já se cumpriu. Para quem não é salvo, ele está antes da cruz, está amargurado, está escravizado ainda. Quem já passou pela cruz está livre. Está livre, já passou pela cruz, está na nova aliança, está livre. Colossenses, vamos lá, de novo. Pastor, estou cheio dessa passagem. Eu já até sei que o senhor vai falar do diabo nos libertou. Eu vou mesmo. Eu vou mesmo, não tem como falar. Colossenses 2,14. Depois é o 15. Olha que coisa linda, olha que coisa linda. A palavra da cruz, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças. Quais ordenanças? Ordenanças da lei. Era a lei apontando, acusando, ordenando e te condenando. Esse era o escrito de dívida. Então vou ler de novo. E tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, ela que nos era prejudicial, removeu inteiramente. Ela removeu inteiramente, não deixou um pouquinho para me cobrar depois, não, removeu inteiramente, encravando aonde? Na cruz. Então toda acusação da lei, toda a minha dívida que eu tinha com Deus, os meus pecados, tudo Cristo cravou ali na cruz. Era escrito de dívida, como se tivesse uma grande nota promissória dizendo: você é culpado, você deve, você é culpado. Cristo cravou, isso nos era prejudicial, nos condenava. Cristo cravou inteiramente, por completo na cruz, acabou. Hoje eu não devo mais nada, você não deve mais nada. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Paulo pergunta em Romanos 8, aí mesmo. Quem vai chegar e intentar? Olha, aquele lá, o homem na religião faz. Aquela irmãzinha, ó, o cabelo, olha a roupa dela, olha lá, tem um rasgo na saia. Olha o sangue do diabo na unha dela. A boca então é o sangue do demônio. Não tem igreja que prega isso? Tudo é pecado, é Jezabel, né? Ou então não deu voto, não deu dízimo, vai para o inferno, está amaldiçoado. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem que vai poder se levantar e acusar um eleito de Deus? O que ele responde? É Deus quem os justifica. Então, você tem que acreditar. Imagina uma pessoa que está bem endividada nos dias de hoje, ela chega lá, vem as faturas. Cartão diz que agora eles ligam o tempo todo na tua casa para te dar cartão. Cartão pernambucana, loja americana, do Itaú, do Bradesco, do norte, do sul, do leste, do oeste, né? Imagina uma pessoa que usou todos e não tem com que pagar nenhum. Ela está assim, não está? Pagando 12% ao mês, 100 e tralalá, ou 300 e tralalá por ano? 200, 400. Ela está sufocada, endividada, mas para nós, o escrito de dívida, que era contra nós, foi aonde? Cravado na cruz. Não devo mais nada. Imagina se essa pessoa, alguém tiver misericórdia dela e pagar tudo e amassar os cartões dela para ela nunca mais ter. Mas amanhã ela vai pegar outro. Ela vai pegar. Tirar esse fardo da vida dela. Cristo tirou esse fardo.
Eu tenho que acreditar que tudo que eu devia foi pago. Eu tenho que acreditar que eu não devo mais nada. Deus olha para mim e não está me cobrando nada, não está me vendo culpado de nada. Ele sabe que o escrito de dívida foi cravado na cruz, é a palavra da cruz. Ele sabe, eu tenho que acreditar, mas o crente não acredita nisso. Tem dificuldade de acreditar no perdão. Tem dificuldade de acreditar na libertação, tem uma enorme dificuldade, a maior parte, por quê? Porque os primeiros ensinamentos que estiveram puseram um lixo na mente deles, não pregaram evangelho, pregaram medo, aperto, maldição, demônio, guerra, batalha, só isso que eles viram. Agora o lixo está aí, eles não conseguem entender que tudo que eu devia foi pago na cruz, todos os meus cartões espirituais, pecadores, Cristo pagou tudo. Não tem mais juros, não tem mais multa, não tem mais nada, estou livre. Você acredita nisso? Então, isso aconteceu de verdade, meus irmãos. Cancelou o escrito de dívida. Olha, isso aqui está escrito, por quê? Acabou a sua dívida, acabou. Sabe por quê? Porque liberta as pessoas por completo, deles mesmos. Liberta. Então não devo mais nada. Sabe o que é você acordar de manhã e chegar assim, ó Deus... Quem não entende isso acorda já, mais um leão para matar. Ele já acorda assim, mais um leão para matar. Aí ele, lá no serviço, o chefe já não vai muito com a cara dele, tem que aturar esse cara, ele é espírita, já está supersticioso. Ele não sabe que é filho de Deus, que tem poder e que o espírita pode ser o maior amigo dele, não tem problema nenhum. Então ele já vai pesado, aí chega na hora do almoço, ele vai comer, vai precisar orar. Ai Deus, tira esse demônio que está no meu chefe. Eu estou devendo, ele se sente devendo. Mas e aquele que acorda e fala, está tudo pago, Senhor. Você entende isso não? Você já entrou nisso? Já entrou nesse descanso de Deus? É a palavra da cruz. E o diabo? Vamos lá. Versículo 15. E despojando os principados e as potestades. Olha a palavra da cruz. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles, aonde? Na cruz. Então o que é despojar? Quando ele fala principados e potestades, se refere a todas as autoridades espirituais do mal. Então o que Cristo fez na cruz? Ele despojou. Sabe o que é despojar? É privar de posse, é destituir de autoridade, é tomar tudo que ele tinha, deixar ele em frangalhos, a zero, sem nada, destituído de qualquer coisa. Então, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Na cruz. O diabo e os seus demônios foram despojados, totalmente, fracassados. Eles podem ter poder sobre quem não conhece a verdade, aqueles que são filhos dele, que estão lá perdidos. Mas sobre o Filho de Deus, está totalmente despojado, destruído, aniquilado, totalmente. Não tem mais nenhum alcance sobre a vida daquele que é Filho de Deus, foi despojado. Nós estamos numa dimensão totalmente diferente. O problema é que eles comparam assim, ó, o que está perdido com o salvo, e acho que é igual para todos. Não é não, o que está salvo, está salvo, o que está perdido, está perdido. Então, em dois mundos totalmente diferentes. Então o diabo foi despojado. Você acredita no que está escrito aqui? Aonde ele foi despojado? Olha a palavra da cruz, na cruz. Na cruz. Então, coitado do diabo, foi reduzido a zero. Pastor, olha a seta. Eu sei, tem ali na Edu Chaves, tem o seta lá, é o mercado. Estou brincando. Imagine a cabeça de um crente que acredita na seta, na retaliação, na brecha. Ele vive um tormento. E Jesus fraquinho não guarda ele de nada. Deixa, aponta o alvo, manda as flechas, manda a bala, né? Foi despojado. Para nós que somos salvos, o inimigo é fracassado. Foi despojado, aniquilado. Eu estou te lendo, olha. Eu estou te lendo, porque você não crê nisso. A tua mente não renovou ainda. Você está com aquela mente velha, religiosa.
do começo da sua vida de fé, daquele primeiro pastor que te ensinou, que te pôs um monte de medo, te pôs numa guerra que você nem sabia que existia, ou tua mente já está renovada pelo Evangelho? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então o diabo foi despojado, olha lá, Hebreus 2,14. Tudo isso é a palavra da cruz. Olha lá o que aconteceu na cruz. Visto, pois, que os filhos, Hebreus 2,14, têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou. O que ele está dizendo? Que nós somos os filhos, nós temos um corpo de carne e sangue. Jesus também teve um corpo semelhante ao nosso, mas sem pecado. E depois o que ele diz? Vou ler de novo. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Vírgula, preste atenção, leia e entenda. Para que por sua morte destruísse. Para que por sua morte, aonde? Na cruz, destruísse. Entenda, destruísse. Quem? Aquele que tinha. Tem tradução que fala que tem, mas é tinha. Por quê? Porque Jesus morreu, ressuscitou, quebrou o poder da morte. O diabo não tem mais o poder da morte, para que destruísse aquele que tinha o poder da morte, e a saber quem? O diabo. Ah, não pode ser, pastor, isso é difícil entender. Então quer dizer que está escrito que o diabo foi destruído na cruz pela morte do Senhor? Exatamente assim. O que é uma coisa destruída? Foi aniquilada, foi despedaçada, acabou, aniquilou, está destruído. Aonde? Na cruz. Então não esqueça isso que eu já disse 1000 vezes aqui. Você vê hoje uma igreja que quer vencer o diabo com um pouquinho de água para jogar uma água orada, que eles falam. Como vai vencer o diabo com isso? Você vê as pessoas querendo vencer o diabo passando óleo na parede, no carro, na cabeça, para guardar do mal. Como vai vencer o diabo com isso? Põe uma rosinha dentro da sua casa que ela vai chupar o demônio e depois você traz para a igreja. Então o demônio vai na bolsa da irmã. A rosinha chupou, o demônio vai com ela até a igreja lá, porque está preso na rosa. Como vai vencer o diabo com isso? Com fitinha, com suor. Pelo amor de Deus, meus irmãos. Hã? Com corredor de sal grosso. Como vai vencer o diabo com isso? Nenhum ser humano tem poder para vencer o diabo. Não tem força, não tem inteligência para isso. Foi por isso que Jesus Cristo veio e o destruiu na cruz por nós e deu a vitória para nós. Não foi eu que venci o diabo. Cristo o destruiu na cruz. É a palavra da cruz que é o poder de Deus. E me deu a vitória. Eu vivo nessa vitória. Não estou com medo do diabo. Não estou com medo da macumba, do olho gordo, da inveja, da feitiçaria. Não estou com medo de nada. Para mim isso aí nem existe. Posso ver lá, mas no meu conceito de fé é nada. Por quê? Ué, Jesus venceu o diabo e tudo que provém dele por mim. Venceu ou não venceu? Está escrito aqui, destruiu. Então, pastor, então você não vai pegar aquela lista que tem 300, agora são 300 nomes de demônios. Você já pensou? Você já pensou? Na batalha espiritual é 300 nomes de demônios agora. Você tem que, cada um é um nome que age numa área, você tem que todo dia ler aquilo e quebrar o poder, todo dia. Olha que tormento. Na cruz, a palavra da cruz, o diabo foi destruído e aniquilado. Para mim que sou crente, eu entrei nesse poder da palavra da cruz. Eu vivo isso. Para quem está perdido, isso aqui é escrito para crente, para salvo. Não é para quem está perdido, que não sabe nada do evangelho. É outro nível totalmente distinto. Mas para mim que sou salvo, o diabo foi despojado. Aquele que é nascido de Deus, Deus guarde o maligno. Não, pastor, não, isso aí João errou. Não errou não. Hã? Olha a diferença da mentalidade de uma igreja que conhece a palavra da cruz e de uma igreja que está na lei o tempo todo em guerra. Olha a diferença de um crente que se diz ser cheio do Espírito Santo, só fica rodando fazendo essas coisas,
de um crente que é cheio do Espírito Santo, não faz nada disso, mas está dentro do Evangelho. Olha a diferença. Olha a diferença de um pregador. O pregador vai lá, que não está nessa palavra, ele cita o versículo, roda, grita, hoje o teu inimigo, você vai dar volta, fala um montão de coisas sem sentido. De um pregador que conhece a palavra da cruz e prega o Evangelho da graça de Deus. Olha a diferença. Olha a diferença. Muito grande, meus irmãos. Então na cruz, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, para nós que somos salvos, poder de Deus. Olha a diferença para quem está debaixo de lei, do cajado, do jugo da lei, nas guerras, o tempo todo debaixo do Velho Testamento, cobrança após cobrança, jugo após jugo, domínio após domínio, escravidão após escravidão. Olha como está essa cabeça dessa pessoa, ela não vê nada disso que eu estou te falando, e nem acredita, ela está no inferno aqui na terra. Destruiu. Eu tive um tempo no começo da minha vida de fé que eu só via diabo. Eu estava num lugar que só falava dele. Jesus é poderoso, mas o diabo. A gente fazia aquela vigília, eu era líder de jovem. E cantava. Eu estava quebrado, tinha trabalhado a semana inteira. Eu ficava de pé para não dormir assim. Senão a turma falava, olha lá, ele caiu arrebatado. Não, era sono mesmo. Imagina você trabalhar a semana toda e ficar de sexta para sábado sem dormir. Eu ficava assim, isso é o asceticismo. Você trazer punição para você mesmo para tentar agradar a Deus. E depois que eu fazia todo aquele louvor, agora é a hora da batalha. E a gente criava os demônios, sai demônio disso, sai demônio daquilo, sai. Ficava horas gritando isso. E quando terminava a vigília, foi uma bênção, a gente saía desconfiado. Que alguns que nós não tínhamos citado o nome ainda estavam lá escondidinho. Vocês estão entendendo ou não? Ainda saí desconfiado. Saí meio assim, eu participei da vigília, me consagrei, eu acho que eu recebi o poder, né? Está escrito, quem busca de madrugada acha, né? Tem que entender que a madrugada para Abraão, 5 horas da tarde já era noite, ele estava dormindo. Quando era 4 horas da manhã, ele já tinha acordado, dormido mais de 10 horas quase. Então para ele já era madrugada. Agora no nosso horário você tem que acordar 2 para orar. Foi dormir meia-noite. Vai ser difícil, não vai? Vai ou não vai? Vai ser difícil acordar de madrugada. E não conhecia isso, meu Deus. Eu não conhecia isso. Não conhecia a palavra da cruz. Vocês estão com paciência um pouquinho só? Então vamos lá na velha aliança, o castigo. Vamos lá, Isaías 53. Existe um monte de coisa, e quando você enxerga o Evangelho, você vai descobrir que a igreja faz um monte de coisa, de campanha, são coisas inúteis, são coisas que não levam a nada, são coisas que às vezes aprisionam a pessoa, a mente dela, que exige muito dela, aprisiona ela dentro do sistema religioso, que não leva a pessoa a conhecer a verdade a nada, leva ela a se afundar cada vez mais na religião. Mas Isaías 53, vamos ler alguns versículos. 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele o quê? Olha lá, a iniquidade de todos nós. Mas o que eu quero é esta frase do versículo 5. Parte B, o castigo que nos traz a paz. Castigo que nos traz a paz caiu sobre ele aonde? Na cruz. O castigo de todo o pecado da humanidade caiu nele na cruz. E esse castigo cumpriu a justiça de Deus, e agora ele trouxe, através desse castigo que ele recebeu na cruz, a paz de Deus com o homem. Você acredita nisso? Então o castigo que traria a paz de volta do homem para Deus
caiu sobre ele na cruz. Então o que eu tenho que entender? Preste atenção. Todos os obstáculos que existiam entre eu e Deus, todas as muralhas do pecado que existia entre eu e Deus, toda a dificuldade de relacionamento entre eu e Deus, toda a culpa que existia sobre mim entre eu e Deus, todos os gigantes Golias que existiam entre mim e Deus, toda a barreira, tudo que possa imaginar de obstáculos, Jesus destruiu, derrubou todos eles aonde? Na cruz. Na cruz. Eu não vejo mais muralha em pé, você vê? Então, se a tua cabeça ainda vê muralha em pé, você está na velha aliança. Eu não vejo mais Golias em pé, você vê? Pastor, você não tem problema? Tenho muitos. Mas eu não vejo Golias de pé, você vê Golias ainda. Está na velha aliança, sua mente não foi renovada. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Então tudo, presta atenção, você tem que crer nisso. Tudo que se interpunha entre eu e Deus, os meus pecados, as maldições, o castigo e maldição da lei, a parede da separação, a muralha, que eram os pecados, tudo na cruz Jesus Cristo destruiu, pôs tudo abaixo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então Cristo derrubou tudo. Agora, quem não enxerga isso, ele está lutando para derrubar o que Cristo já derrubou na cruz. Ele está vendo muralha, ele está lutando contra gigante, ele está lutando contra as muralhas, Golias é a campanha, ainda ele está numa guerra, ele tem que derrubar coisas, porque a visão dele é a visão da lei, que Cristo já derrubou tudo na cruz, tudo. Você acredita que caiu tudo na cruz? Caiu tudo. Olha que aí dentro de você pode ter um sentimento traiçoeiro. Você está ouvindo isso que eu estou falando, mas lá dentro tem uma coisinha dizendo assim: nossa, será que é isso? Olha a dúvida aí. Tudo que precisava ser derrubado entre Deus e os homens e destruído, Jesus fez isso na cruz por nós. Por isso que ele disse lá na cruz: está consumado, e o véu do tempo se rasgou de alto a baixo. Está consumado significa que tudo que precisava ser feito já foi, se consumou. Então agora que eu vou orar, que eu tenho um relacionamento com Deus, eu não chego assim: ó Deus, eu vou entrar na tua presença cheio de culpa, de peso. Ó Deus, remove isso, tira aquilo. Agora eu entro direto na presença de Deus, eu vivo na presença dele, porque o sangue abriu um novo e vivo caminho. Então não tem mais barreiras entre eu e Deus, mais dificuldade, mas eu tenho que... A pessoa fala assim: a gente ora, parece que a oração não passa do teto, porque ela não tem a mente renovada com o Evangelho. Porque quando você ora, atravessa o universo mais veloz do que a velocidade da luz. Acredita ou não? Pastor, você é consagrado para fazer isso? Não sou consagrado. Mas Cristo se consagrou e fez tudo isso por mim. A sua oração é mais veloz do que a luz para chegar no trono de Deus. Com a velocidade da luz, acredita ou não? Então vamos a alguns textos, só mais uns 10 minutinhos. Não vou olhar para você, eu sei que você falou amém. Mesmo não falado, Romanos 5, vamos lá, Romanos 5. A palavra da cruz é o poder de Deus, que coisa poderosa. Por isso que os antigos cantavam: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Só que depois veio a doutrina da prosperidade, da batalha, e eles pararam de proclamar. Virou só batalha espiritual e prosperidade. Pararam de proclamar a mensagem da cruz, nem cantam mais esses cânticos. O negócio é o seguinte: tô em guerra, essas são as músicas agora. Tô em guerra o tempo todo. O que eu falei? Romanos 5. Olha lá que coisa linda. Versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, como que nós éramos inimigos, fomos reconciliados. Como que eu fui reconciliado com Deus? O que é reconciliação? Havia uma inimizade entre eu e Deus.
existia todos esses obstáculos. Cristo removeu na cruz e me reconcilia com Ele, trazeu para Ele, me traz para Ele, Ele me reconcilia. Não fui eu que me reconciliei, Ele que me reconciliou com Ele, removeu todo obstáculo entre eu e Ele. Isso é reconciliação. Então você é um reconciliado, você é salvo. Crê de verdade em Jesus Cristo, você é um reconciliado. Não tem mais barreiras entre você e Deus. Então ele diz: como que eu era antes? Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho. O que me reconciliou com Deus? Foi o jejum que eu fiz? Foi o dízimo que eu dei? Foi a vigília que eu fiz? Foi o voto que eu fiz? Foi a campanha da aliancinha que eu fiz aqui? Pus uma aliancinha? Não! Nada disso. Fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Aonde? Na cruz. Então eu estou reconciliado com Deus. Não tem mais nada entre eu e Ele de obstáculos. Nada. Sou perdoado, justificado, redimido, feito filho, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. É isso que eu sou, é isso que a Bíblia diz que eu sou. Liberto do império das trevas, abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, um sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que eu sou, é isso que você é isso que a igreja é. Porque se nós, quando inimigos, somos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, olha, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora o que? A reconciliação. Então na cruz, Cristo nos reconciliou com Deus. Nós somos reconciliados. Acredita nisso? Pastor, eu estou ficando leve. Eu já estou ficando leve há muito tempo, mesmo a barriga crescendo. O peso da carne é uma coisa, mas no espírito você já ficou leve. Dá até para dar uma voadinha assim, né? Você entende o que eu estou dizendo ou não? Mais um texto. Colossenses, volta lá. Romanos, 1º, 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Colossenses. Estou reconciliado com Deus, ligado nele para sempre. Nunca mais sairei das suas mãos, nunca me separarei de Deus para sempre. Não tem um poder no universo que possa me tirar das mãos daquele que me comprou com seu próprio sangue. Então, Colossenses 1:20. Lembra que nós lemos em Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Olha que Colossenses 1:20 diz: e havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer no céu. Como, pastor? É isso mesmo. E havendo feito a paz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Passou da cruz, pós-cruz, e havendo feito a paz, aonde? Pelo sangue que caiu ali na cruz. Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio deste sangue, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que em outro tempo vocês eram estranhos e inimigos aonde? Na mente, na religião, no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte. Para quê? Agora ele me apresenta para ele mesmo, para apresentar-vos perante ele. Como que Deus me apresenta para ele? Uma pessoa santa, sem culpa. Não, pastor, não pode ser, eu estou sem culpa. Aos olhos de Deus você está. Por quê? Na cruz toda a tua culpa caiu lá. Acredita ou não? Para apresentar-vos perante ele, ó, santos, inculpáveis
e irrepreensíveis, se é que permanecerdes na fé. Fé em que? No Evangelho. Então ele fez a paz pelo sangue da cruz. Não tem mais obstáculos entre eu e meu pai. Não vou falar o pai, não vou falar não. Mas todo o lixo que entrou por Adão, Cristo removeu na cruz. E agora eu ando em comunhão com Ele dia e noite, noite e dia. Eu estou dormindo, nem lembro dele, mas estou ligado nele, Ele está ligado em mim. Eu acordo de manhã com fundo no estômago, né? Com fome, uma sensação esquisita, né? Nem penso em Deus, mas eu estou ligado nele e Ele está ligado em mim. Senhor, não. Aí quando eu vou sair de casa, liga lá, morreu não sei em quantos, aí eu saio de casa, eu estou ligado nele, ele está ligado em mim. Mesmo com essas notícias. Aí eu quase atropelo, literalmente. Estou vindo na irmã Emereciana, né? Já vou terminar. E vou atravessar Luiz Tamácio. Ainda bem que eu ando devagar, né? Minha filha fala assim, eu sou muito devagar, né? Estou chegando nos 60 e assim mesmo, não corro. Daqui a pouco eu estou chegando no Farol Aberto, eu vejo uma menina que vem vindo assim. Como que ela vem? Celular. Eu falo, bom, ela está vendo que o farol está aberto e está vermelho, o farol de pedestre. O que essa menina faz? 1 passo, 2 passos, 3 passos. Quando eu olho, eu estou já para atropelar ela. E ela lá. Pelo amor de Deus. Mesmo assim, eu brequei ali, olhei para ela assim. Quase me deu um tique nervoso, né? Dá uns tabefes assim. Mas não posso, né? Eu sou crente, né? Mesmo nessa aflição que eu passei ali, eu estou ligado nele, ele está ligado em mim, ele que me deu agilidade, ele que me fez olhar para ela antes, ainda bem que não estava eu no carro assim, né? E perceber aquilo antes de acontecer e estar atento para evitar. Ele está em todos os momentos, mesmo na dificuldade, estou reconciliado com ele, e ele reconciliado comigo. Vou pular um monte de textos. O último, Filipenses 4:7. Vamos lá. Você está aí, vai lá. Ah, nós estamos em Filipenses, né ou não? Colossenses e Filipenses é o próximo. Não, é antes. Filipenses, Efésios, Filipenses. O que vai acontecer quando eu entendo isso no Evangelho? Filipenses 4:7, ele diz assim, e a paz de Deus. Que paz de Deus é essa? É o que veio da cruz, é a palavra da cruz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Não é uma coisa que eu tenho controle aqui para ter paz, não é uma coisa que eu olho que tem que estar tudo redondinho, tudo certinho para mim ter paz. Não, ele está dizendo, a paz de quem? Não é minha, é paz de Deus, vem de Deus. Essa paz que Cristo trouxe através da cruz, essa reconciliação, tudo isso que nós já falamos desde o início. E a paz de Deus que excede todo entendimento, olha a influência que ela vai ter na minha mente. Guardará o vosso coração. O que ela vai fazer? Cuidar das minhas emoções, cuidar do meu homem interior, mesmo que eu tenha aflições, mesmo que eu tenha problema, mesmo que esteja num período de recessão, onde o dinheiro é curto, está tudo apertado. A paz de Deus que excede todo entendimento, aqui dentro vai guardar meu coração. Eu não vou ser pessoa desnorteada, sem sentido, atrapalhada, amedrontada, encurralada, com medo disso, medo daquilo. Não, eu tenho a paz de Deus, eu entendi o que foi feito na cruz. Eu tenho a paz de Deus. Você entende isso ou não? Você já chegou nisso? Será que eu estou falando meio estranho com você? E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o quê? O seu coração e a sua mente. Mente e coração. Mente, coração. Vai guardar. Então, quando eu entendo esse meu relacionamento com Deus, tudo que Ele fez na cruz, quando eu entendo a palavra da cruz, eu ando em paz com Deus, reconciliado, tranquilo. Acabou a guerra, graças a Deus. Acabou a destruição, demônios derrotados, toda opressão religiosa derrotada. Então eu vou ter paz no coração e paz na mente, né? Vou dar até uma subiadinha lá, num louvor assim, dar uma cantadinha, né? Menos aquele tô em guerra, não canto isso, não estou em guerra, eu estou na paz de Deus, né? Não sou da congregação, mas estou na paz de Deus.
Você entende ou não? Agora volta lá para terminarmos no mesmo texto. Desculpe eu ter ido um pouquinho mais longe hoje, né? Depois você volta lá, toma, come um macarrão, assiste lá o jogo do Corinthians e do Palmeiras. Se você é corintiano, fica feliz, que eu sei que você vai fazer isso. Quem ganhou fica feliz, quem perdeu fica triste, mas a paz de Deus está aqui. Então Paulo fala, 1 Coríntios 1,18, certamente a palavra da cruz é loucura para quem está perdido. Mas para quem é salvo, para quem é salvo, é poder de Deus. Depois ele diz, versículo 23, nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo. O que Cristo é? Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, para terminar, eu vou dizer só isso. Meus irmãos, creiam, está consumado. Fala assim, amém.